Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E neste domingo ocorreram as eleições para o Parlamento da União Europeia. Um total de 350 milhões de pessoas são aptas a votar nos 27 países membros do bloco. Só em 4 desses países o voto é obrigatório, então a abstenção costuma ser bastante alta, de cerca de 50%. Isso se repetiu nesse ano. E todos os integrantes do parlamento são trocados. Essas eleições acontecem a cada 5 anos, são 720 cadeiras no total. Cada país tem uma cota de cadeiras. A Alemanha, por exemplo, que tem a maior população, tem direito a 96 desses 720 assentos. Os alemães, então, comparecem às urnas neste domingo, junto com todos os outros países, e dizem: quem queremos que nos representem no Parlamento Europeu nessas 96 cadeiras? E no final você tem ali a montagem completa. Gente, eleição para Parlamento Europeu, ela é muito relevante por 2 motivos diferentes. O primeiro deles é porque sim, os eurodeputados, como são chamados, eles têm um poder muito grande. Eles moldam toda a legislação que vale para os 27 países do bloco. A gente tem hoje, por exemplo, a União Europeia praticamente liderando o movimento no mundo com relação à regulamentação das grandes empresas de tecnologia. A União Europeia vem ali aplicando regras cada vez mais rígidas para evitar que o monopólio fique tão concentrado nas big techs como Google, Meta e tantas outras. Há também muitas políticas ligadas ao meio ambiente que a União Europeia vai na frente de todo o resto do planeta e que acabam servindo de referência para os países do exterior. Se você tem maioria para determinado lado no Parlamento Europeu, essas políticas podem ser aprovadas de forma diferente, podem acabar não passando e por aí vai. Além do fator mais geral, do papel direto do eurodeputado, essas eleições elas acabam servindo muito como uma espécie de pesquisa para o clima político interno de cada país. Por exemplo, as eleições na França legislativas estavam marcadas para 2027. A partir do momento em que você tem uma eleição em que os franceses são obrigados a escolher quem são os eurodeputados, a forma como eles votam, mais em partido de extrema-direita ou mais a centro, mais à esquerda que seja, deixa muito claro como que está o clima no país neste meio tempo, nessa metade entre um mandato e outro. Então, acaba tendo essa função de medir o clima geral em todos os países integrantes da União Europeia. A gente está falando de países, né? Eu falei 350 milhões de eleitores, mas eles se unem em 450 milhões de pessoas, uma parcela muito considerável do PIB global, daí tamanha relevância. Gente, e com relação ao resultado, o burburinho que está em boa parte da imprensa, na minha opinião, é um pouco errôneo, passa uma impressão errada, é de que foi a eleição da vitória da extrema-direita na Europa. Vamos lá. A apuração está praticamente encerrada, um país ou outro falta alguma pequena contagem de votos, mas a coisa vai mudar de forma muito pequena até você ter um encerramento, caso se altere, tá? O que a gente pode dizer, generalizando por posição política dos partidos e dos deputados eleitos, é que direita encolheu de 39% para 36% do total de assentos. Tá? Extrema-direita cresceu de 16,7% para 18,1%. Os verdes, né, o Partido Ambientalista, que é uma corrente política muito tradicional na União Europeia e em alguns países, em particular como a Alemanha, eles encolheram de 10% para 7% das cadeiras. E a esquerda encolheu de 25% para 23%. Então o que a gente teve foi uma redução muito periférica nos grupos de esquerda, dos verdes e da direita, uma diminuição muito pequena, mas em cada um desses grupos uma diminuição, e uma tendência de migração leve para a extrema-direita. Né, vocês podem perceber que a porcentagem no final não bate em 100%, isso se dá porque você tem ali grupos minoritários, você tem alguns que se consideram independentes, você tem ali alguns que se classificam como de extrema esquerda e por aí vai. Tá? Mas esses são os 4 grandes blocos que têm relevância, que têm mais peso, e quando a gente olha para eles, o que a gente pode ver é uma pequena, mas uma muito pequena migração de votos aí para a extrema-direita, gente. Eu tô falando aqui por posição política ou por como se identificam politicamente os integrantes do parlamento, mas quando a gente for olhar, por exemplo, do ponto de vista partidário, a gente tem ali como maior partido o PPE, que é de direita, tá? O PPE, gente, tem 181 assentos. Os sociais-democratas, eles alcançaram 135. E os liberais, né, do Renew, eles têm 82.
Esses três partidos costumam atuar em bloco. Eles elegeram uma integrante do PPE, a Ursula von der Leyen, como a atual presidente do Parlamento Europeu com este bloco. E esse bloco novamente tem maioria. Eles vão escolher quem vai presidir o Parlamento Europeu também. Eles vão ditar que políticas serão adotadas pelo Parlamento Europeu na prática. Alguns casos você vai ter discordância entre eles, mas no principal há uma concordância e isso não muda, porque a migração para a extrema-direita foi muito pequena. Agora, isso vale quando a gente está falando da configuração única e exclusiva do parlamento. Quando a gente usa essas eleições para entender o cenário interno de cada um dos 27 países integrantes, aí existem vários pontos de atenção. Em particular em dois países, eu estou me referindo a dois dos maiores países da União Europeia, a França e a Alemanha. A Alemanha que é o maior país da União Europeia. Gente, na França, a situação realmente ficou muito delicada para o presidente Emmanuel Macron e ficou muito positiva para a extrema-direita. O partido de extrema-direita francês, o Reunião Nacional, que é liderado pelo jovem ultradiretista João Bardella, teve 31,37% dos votos. Ficou em primeiro lugar. A aliança, liderada pelo Emmanuel Macron, ela ficou em segundo com 14,6%. Ficou com metade, 14,6% do que você teve no caso da extrema-direita. Isso é um crescimento se você compara com a eleição ao Parlamento Europeu anterior dentro da França, mas também é um crescimento quando você compara com as eleições internas da França que a gente teve mais recentemente. Então lá realmente há uma movimentação de crescimento da extrema-direita que chama a atenção. E o Emmanuel Macron tomou uma decisão diante a esse resultado, né, muito surpreendente e muito impactante. Ele utilizou um artifício que aqui no Brasil as pessoas têm mais dificuldade de entender porque está mais distante da nossa realidade, que é o de dissolver o parlamento. Basicamente é isso. Na França e em vários outros países do mundo, o presidente pode bater um martelo e falar, ó, vamos dissolver o parlamento, todo mundo que é parlamentar deixa de ser, a gente vai ter novas eleições legislativas e um novo parlamento será montado. E cada país com sua regra, mas mais geral, o presidente tem autonomia para fazer isso nos momentos mais variados. Há ali uma limitação no geral de frequência com a qual ele pode trabalhar desse artifício. Na França, por exemplo, isso não pode ser feito, por exemplo, no ano seguinte, né? Tem uma espera de um ano para que você possa novamente tomar esse ato. E por que um presidente de um país, no geral, vai querer dissolver o parlamento? Fazer com que você tenha uma nova eleição parlamentar? Por dois motivos principais. O primeiro deles é porque você tem uma grave crise política que leva à ingovernabilidade. Olha, tem vários partidos diferentes ali, com um número de cadeiras parecido, por exemplo, e não consegue se aprovar absolutamente nada. E o país fica paralisado, porque não se chega num consenso. Então, gente, vamos lá, vota de novo, né? Vota, pensa melhor quem você vai votar, você mudou de posição da eleição passada até o momento atual, expresse isso nas urnas, porque está insustentável. Se tem aí uma situação de solução com o objetivo de você conseguir recuperar algum grau de governabilidade. Às vezes não funciona, às vezes a situação piora. E existem casos, por exemplo, em que você tem uma grande crise nacional, um grande escândalo, que você pode fazer com que o parlamento atual ele passe a ser muito mal visto por boa parte da população. Você percebe que ele não está sendo visto como, digamos, legítimo por boa parte da população, né? Olha, não dá. A revolta popular, as manifestações na rua estão muito intensas, as pessoas elas querem ter direito de escolher novamente, certo? O Macron tomou essa atitude agora na França porque ele teve uma percepção que é a seguinte: ele, apesar de ter sido eleito na última eleição presidencial, ter sido reeleito no caso, ele não conseguiu montar maioria na Assembleia Nacional Francesa. Sem ter maioria, ele está tendo bastante dificuldade para aprovar muita coisa lá dentro. Tá? Com o resultado deste domingo, essa dificuldade ela tem uma tendência natural a se agravar. Ela deve se agravar porque você passa a ter um olhar o seguinte. Bom, se Macron tem minoria, mas no resultado deste domingo, se isso fosse do parlamento francês e não a eleição para a União Europeia, ele estaria ainda pior,
significa que a população não está mais concordando com a decisão que tomou quando botou esse parlamento aí. Isso vai pressionar deputados que poderiam cair para um voto a favor a uma proposta dele a irem contra. Não vou me arriscar. Esse cara tá fraco. A coligação dele, a aliança dele tá fraca, né? Então Macron tava com um problema, viu que o problema ia piorar e falou: explode tudo, vamos do zero. Gente, é uma jogada arriscada. O Macron tá contando com a ideia de que, com um ato radical como esse, talvez por mudança no número de abstenções comparada com a eleição de domingo, talvez por um empenho de campanha por parte de quem não está na extrema-direita e tudo mais, ele consiga, digamos, ter um resultado que faz com que a Assembleia Nacional siga como está, mas aí um resultado que o legitima mais diante, né, vira uma resposta para o que você teve nas urnas apurado nesse domingo. Olha aí, não, o que tava aí, o que aconteceu no domingo da União Europeia não representa como está a situação real. Ou então ele pode ter um resultado mais positivo e formar maioria, mais difícil. Mas seria o mundo ideal para ele, dada toda uma mobilização que poderia se criar com uma decisão como essa. É o que ele está contando, é essa a intenção dele fazendo, né, tomando uma atitude como essa, certo? Agora, do outro lado, ele pode quebrar a cara. Ele está dissolvendo o parlamento no momento em que, numa eleição para a União Europeia, os franceses optaram, com muito peso, pela extrema-direita. E aí pode ser que a extrema-direita repita o resultado, leve também. Sabe o que aconteceria? O Macron, que está como presidente, cargo mais importante do país, poderia ter que governar junto com o primeiro-ministro, esse escolhido pelo parlamento, da extrema-direita. Em específico seria o João Bardella, do Reunião Nacional. Isso já aconteceu na França outras vezes. Um governista tendo que ter um primeiro-ministro que tem posições completamente opostas a dele e em razão de ter um parlamento que tem as visões completamente opostas a dele. É uma jogada muito arriscada, assim, maior parte das análises que você encontrar, elas vão na direção da França ou feitas no exterior, na direção de que o Macron teria cometido um erro, que teria sido um ato de ousadia exagerado. Veremos, gente. Essas eleições que ele convocou vão acontecer no dia 30 de junho, o primeiro turno, o segundo turno é no comecinho de julho, tá? Vai ser muito breve para que a gente tenha uma noção se foi aí uma jogada política acertada. E aquilo, olha, é uma jogada que mesmo se ele tiver acertado, você pode dizer e falar, teve sorte, hein? Porque você foi longe demais dessa vez num ato tão ousado mesmo como esse. Então, gente, no caso da França, sim, o que a gente tem ali é uma sinalização de expansão da extrema-direita, é uma sinalização de que a Marine Le Pen, em 2027, quando você vai ter as eleições presidenciais, tem um potencial gigantesco, é um sinal muito vermelho para o grupo político do Emmanuel Macron e para qualquer grupo político francês que não seja extrema-direita, tá? No caso da Alemanha, o resultado também chamou a atenção. Os conservadores, que são formados pelo CDU e pelo SDU, acabaram em primeiro lugar com 30%. Até aí, tudo dentro da normalidade. O problema é que em segundo lugar ficou a extrema-direita, representada, né, por uma aliança chamada AfD, com cerca de 16%. A AfD, das cadeiras que a Alemanha tem direito no Parlamento Europeu, as 96, passou de ter 11 para 17. É um crescimento bastante considerável. E o mais assustador, sabe quem ficou em terceiro lugar? O SPD, os sociais-democratas, do primeiro-ministro Olaf Scholz, com 14%, gente. É uma votação catastrófica para o SPD. O SPD costuma ficar ali lá no alto, junto ali com CDU e CSU. É completamente excepcional esse acontecimento e na Alemanha, sim, isso acabou deixando bastante gente surpresa, tá? Os verdes também, sempre tradicionais na Alemanha, eles tiveram uma queda muito pesada, eles ficaram em seguida com 12%, e o FDP, que é de orientação liberal, obteve 5%. Gente, as eleições francesas vão acontecer no terceiro trimestre do ano que vem. É bem preocupante a situação para o Olaf Scholz. Não dá para dizer que vai ter uma vitória da extrema-direita, mas ela passa a se configurar assim como uma força política muito considerável. Já estava tomando esse protagonismo, mas a coisa se repetiu bastante. Olha, vamos lá. No resultado geral,
pelo incrível que pareça para muita gente, havia uma expectativa de que a extrema-direita conseguisse abocanhar ainda mais votos do que conseguiu. No resultado geral, não há um movimento de extrema-direita. Em países específicos, e muito em particular na Alemanha e na França, aí sim a extrema-direita surpreendeu, além até mesmo de algumas das expectativas. Na França, acima de quase todas as expectativas. Tá legal? Essa é a análise geral do resultado. Olhando aqui do Brasil, a gente precisa ter algumas coisas em mente. Existem diferenças da extrema-direita europeia comparada com a extrema-direita brasileira, tá? A extrema-direita europeia, ela tem muita base naquele sentimento anti-imigrante, na questão da xenofobia e por aí vai. Há essa visão, né, de que os inimigos, eles são externos, estão tomando nosso país, tomando nossos empregos. No Brasil, no geral, os inimigos da extrema-direita, eles muitas vezes são internos mesmo, né? Não que isso não aconteça também na Europa, acontece, mas a marca do estrangeiro lá no pensamento de extrema-direita como a origem dos problemas, ela é muito mais reforçada. Lá a questão religiosa, ela tem um peso diferente. Você tem um predomínio do catolicismo na Europa que ainda faz com que boa parte dos integrantes de extrema-direita se considerem como católicos de verdade, frequentem a igreja católica. Aqui no Brasil a gente tem esse movimento mais ligado com as igrejas neopentecostais, que é um fenômeno, né, nesse comparativo, muito mais potente aqui no Brasil. Tá legal? Lá na Europa também, essa extrema-direita, ela tem um apoio menor do mercado financeiro do que a gente vê aqui, né? A elite financeira brasileira, em grande medida, caiu ao lado do Jair Bolsonaro. Isso não acontece na França. Boa parte da elite financeira está ao lado, por exemplo, de Emmanuel Macron, não está do lado da extrema-direita, né? Existem particularidades de país a país na Europa nesse sentido, mas é menos marcante a característica de extrema-direita alinhada, né, ou teoricamente alinhada do mercado financeiro. Certo? E a questão do comportamento, da pauta ambiental, aí sim pesa bastante na Europa, assim como pesa no Brasil, com um peso maior para a questão do meio ambiente. E a gente cai muito aí nas causas mais citadas para esse crescimento da extrema-direita. Por mais que tenha sido um crescimento que na Europa como um todo foi menor do que o esperado, é um crescimento que vem vindo numa constante ao longo da última década, quase das últimas 2 décadas. Tá? E aí se colocam uma série de fatores diferentes, mas uma das coisas que se coloca em princípio é a questão do peso da comunicação mesmo, das mídias sociais, da utilização feita pela extrema-direita das mídias sociais. Isso tem um peso enorme, quase que consensual. Há uma questão do aumento do custo de vida. Tá? Essa questão do aumento do custo de vida, ela faz com que europeus que de uma determinada faixa de renda há décadas atrás poderiam ter uma casa própria num local minimamente bem localizado, hoje tenham que morar de aluguel, por exemplo. Há um esgotamento desse sistema na Europa muito pesado, a questão de imóveis, ela pesa bastante, e isso faz com que parte do eleitorado jogue essa culpa na chegada de imigrantes e no regramento ambiental aí com mais força do que aqui no Brasil. Você tem grandes manifestações na Europa por parte de setores da agricultura contra regras ligadas à questão do meio ambiente, que lá são muito mais fortes e adiantadas do que aqui no Brasil. Você tem também pessoas mesmo, a própria população que se revolta com algumas medidas que lá já são mais potentes que aqui, como por exemplo encarecimento na hora que você vai comprar um eletrodoméstico que gera mais danos ambientais, ou vai comprar um carro movido a gasolina e não um carro elétrico. Se joga muito também da culpa desse aumento desse custo de vida nas políticas de preservação do meio ambiente, que na França, por exemplo, você tem ali uma liderança muito forte nesse sentido, assim como também no caso da Alemanha. Tá? E isso vai gerando os mais variados efeitos. Gente, eu não tô colocando aqui todos os pontos, tem vários outros que vocês podem colocar, as questões de política externa, a questão de Ucrânia, a questão de Gaza, tudo isso tem um peso gigantesco, tá? Mas tudo levou também a um movimento de que as siglas mais moderadas, à direita, elas percebendo que estavam perdendo com o passar dos anos o eleitorado para as siglas de extrema-direita, elas adotaram uma postura em grande medida de incorporar ideias da extrema-direita, de incorporar pelo menos em parte o discurso xenofóbico, incorporar em parte o discurso antiambiental. E isso numa tentativa de recuperar o eleitor, mas que de forma indireta, e aí é uma grande discussão, teriam levado essas legendas de extrema-direita a se tornarem mais legítimas, a serem colocadas como legítimas no jogo político, tornando, né, você se aproxima delas, você está colocando elas como alguém que é legítimo na discussão, no debate
que seria ali mais qualificado. E as siglas de direita tradicional acabam perdendo também a sua identidade própria. Tá? A gente pode fazer um paralelo meio distante, mas nem tanto, com o PSDB aqui no Brasil, que passou a incorporar uma postura parecida, principalmente em 2018, percebendo que estava tendo uma debandada de eleitores bastante considerável. A gente viu grandes figuras do PSDB caindo ao lado do bolsonarismo e no final elas acabaram morrendo. O bolsonarismo seguiu firme e forte, tomando totalmente o seu lugar. Certo? Gente, repito, a coisa vem numa crescente no médio e longo prazo, mas não teve nenhum grande susto na eleição geral. O susto mais forte foi na França, em segundo lugar na Alemanha. Essas são boa parte das razões citadas. Quando a gente olha para outros países da União Europeia, olha, tem vários lugares em que a extrema-direita levou um chegar para lá considerável, perto do que eles esperavam. Espanha, fizeram só 6 das 66 cadeiras. 2 a mais do que na eleição anterior para o Parlamento Europeu. Esperavam aumentar mais a bancada do que isso. Portugal, os grupos de centro e esquerda levaram ampla maioria. O Chega de extrema-direita elegeu 2 deputados. 2 deputados. Portugal tem 21 cadeiras no Parlamento Europeu. Tá? Países nórdicos, Finlândia, Suécia, Dinamarca, a extrema-direita retrocedeu, perdeu cadeiras. Na Bélgica, a maior parte da extrema-direita obteve resultados piores do que esperado nas eleições do Parlamento Europeu e também nas eleições nacionais e regionais que aconteceram em paralelo neste domingo. A Bélgica, além de ter a eleição para o Parlamento Europeu, fez também as suas eleições nacionais e regionais. Holanda, o Partido Trabalhista Social Democrata e a Esquerda Verde conquistaram o maior número de assentos, com 8 dos que a Holanda tem direito. Tá? Foi só 1 a menos do que na última eleição dos eurodeputados. Na Itália, gente, vamos agora para os países que são governados por extrema-direita. A Itália ali com a Giorgia Meloni obteve 28,8% dos votos. Foi mais de 4 vezes o que tinha obtido na eleição para a União Europeia em 2019. É verdade. Só que de 2019 para cá muita coisa já tinha mudado. A Meloni foi eleita, inclusive. A extrema-direita foi eleita para o Parlamento Europeu em 2022 com 26%. 2,8% a menos do que teve agora. O que se esperava. Olha, a Meloni foi lá eleita, né, aquele boom, e depois ela conseguiu reforçar ainda mais, a extrema-direita se reforçou ainda mais, e ia fazer no Parlamento Europeu ainda mais do que 4 vezes. Certo? Mas daria até para colocar talvez a Itália aí no time dos países em que, olha aí, tem uma situação acontecendo que essa eleição ajuda a retratar. Mas assim, muito mais dentro do previsível, uma movimentação que já sabidamente vinha adiante se você comparar com França e Alemanha. Tá? Você pega a Hungria, o partido do Viktor Orbán, de extrema-direita também, ficou em primeiro lugar, mas teve seu pior resultado em uma eleição nacional da União Europeia em quase 2 décadas. O Orbán vem tendo problemas grandes ali na Hungria, não está muito longe do previsto. Na Polônia, a plataforma cívica do primeiro-ministro Donald Tusk, ela ficou com 37,06 contra 36,16 do Lei e Justiça, que é de extrema-direita, né, que é uma oposição mais eurocética, no caso, e conservadora. A questão, gente, é que a plataforma cívica ela conseguiu tomar o poder do Lei e Justiça no finalzinho do ano passado. O Lei e Justiça estava governando desde 2015. Tinha muita gente que esperava, olha, eles tomaram lugar, mas o Lei e Justiça vai passar nessa eleição ao Parlamento Europeu. Não passou. Manteve um resultado parecido com o que teve na eleição de outubro do ano passado para o Parlamento polonês, certo? Então, olhando de forma mais sóbria, isso, existe a movimentação, mas ela é mais restrita em alguns lugares. Nos outros, a coisa está mais ou menos dentro do programado, na linha do que a gente já vem observando com o passar dos últimos anos, certo? Espero que tenha ajudado a esclarecer. Se alguma coisa não ficou clara, eu sei que é muita coisa misturada, comenta aqui embaixo que eu posso tentar explicar melhor. Um grande abraço a todos e até a próxima!